Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o primeiro Ponte do Reino de 2022. E com qual filme a gente vai começar criando pontes? Com um que fala sobre o fim do mundo. Estamos mesmo prestes a dizer para a presidente dos Estados Unidos que temos um pouco mais de 6 meses até que a humanidade e basicamente todas as espécies sejam completamente extintas. É exatamente isso que estamos prestes a fazer. Brincadeiras à parte, a gente precisa conversar sobre Não Olhe Pra Cima, já que muita gente tem comentado sobre os assuntos abordados nesse filme e com certeza dá pra criar pontes e conversar a respeito da notícia mais ignorada e mais importante de todas. O mundo vai mesmo acabar. Mas provavelmente não antes de você clicar no joinha, se inscrever no canal aqui do Ponte do Reino e clicar no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Não Olhe Pra Cima é um filme que recentemente estreou na Netflix e que é estrelado por atores muito famosos como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. E isso por si só já chama a atenção de pessoas curiosas como eu. E quando você começa a assistir o filme, você descobre que na verdade ele é uma sátira sobre o fim do mundo e sobre o comportamento das pessoas diante de notícias que deveriam ser levadas a sério. E por conta disso, muitas pessoas têm comparado as situações do filme com situações do dia a dia. Mas através de uma entrevista com o próprio Leonardo DiCaprio, é possível saber que o motivador inicial do filme são, na verdade, as crises climáticas do planeta que têm sido aí anunciadas há anos e que ninguém dá a mínima. De qualquer forma, eu vou te contar de uma forma geral o que acontece no filme e criar pontes com uma notícia ainda mais ignorada e ainda mais importante do que as condições climáticas do planeta. A Kate Dibiasky e o professor Mindy descobrem logo no início do filme que um cometa gigantesco está em rota de colisão com a Terra e que ele vai se chocar com o nosso planeta em 6 meses e meio. Eles anunciam isso para a presidente dos Estados Unidos a fim de que ela tomasse alguma decisão, tentando desviar a rota do cometa, mas ela não parece estar muito preocupada com isso não. Ah, tá bom. Quando é a eleição do Legislativo? 3 semanas. 3 semanas, então, se isso vazar, perderemos o Congresso e aí não poderemos fazer mais nada. Ficaremos de mãos atadas. Isso chegou em péssima hora. Aliás, o contexto nos Estados Unidos naquele momento era de um ano de eleição, então ela está preocupada, na verdade, muito mais com a imagem dela diante de algumas polêmicas e escândalos, e as pessoas, de forma geral, estão comentando sobre o fim do namoro de um casal de famosos. Sabe quem são, Kate? Sei, mas eu não tô nem aí pra isso agora. Quando os protagonistas chamam a atenção da presidente para a seriedade da situação, 2 frases me chamam muita atenção. A primeira é a forma de negação da presidente. Qual a probabilidade de acontecer? Nós temos 100% de certeza do impacto. Por favor, não diga 100%. Não podemos chamar de um evento potencialmente significativo? Isso. E a segunda é a forma como a doutora Dibiasky insiste no assunto. Mas não vai potencialmente acontecer. Isso vai acontecer. Você ainda não entendeu onde eu quero chegar. O que eu tô tentando te dizer é que o mundo vai mesmo acabar. Eu só não sei te dizer com a mesma precisão que no filme a data e a hora. Mas eu posso te garantir que cada dia que passa a gente tá mais perto disso acontecer. E não é que potencialmente vai acontecer, é com 100% de certeza que vai acontecer. Mas as pessoas por aí acham que é loucura, ficar dizendo isso para as pessoas, que com certeza elas vão morrer ou que o mundo vai acabar. Mas quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, o que vai ser de você? Não dá para sair por aí dizendo para as pessoas que elas têm 100% de chance de morrer. Sabe? Loucura! Quando a Casa Branca ignora a seriedade da questão, eles resolvem vazar a informação para a imprensa e eles vão num talk show super famoso. Só que a participação deles acontece logo depois de uma entrevista com a tal atriz famosa que tinha se separado e que ao vivo acaba de aceitar um pedido de casamento do tal ex. Então eles são pronunciados da seguinte forma. Foi mesmo. Chocante. Foi isso mesmo. De um pedido de casamento a um pequeno experimento científico. Agora fala sério, olha a importância que a gente dá para trivialidades e banalidades como o relacionamento amoroso entre casais famosos e não dá a mínima para o que vai acontecer quando o mundo acabar. É espantoso porque é muito verossímil e a doutora na situação explode em rede nacional diante da forma como eles lidam com toda essa
essa questão. Mas as pessoas continuam vivendo suas vidas normal, mais preocupadas com qualquer outra coisa. Nossa, Meu Deus. isso é horrível. Eles acham que eu sou maluca. Só que diante de um vazamento de um escândalo da presidente, ela resolve tomar uma providência em relação ao cometa para aumentar sua popularidade para as eleições. E então eles fazem toda uma força-tarefa de enviar drones com bombas nucleares para explodir o cometa da sua rota de colisão, e tudo parece super bem até a chegada de um CEO de uma empresa multibilionária na história. É uma versão parodiada do Steve Jobs ou do Elon Musk, sei lá, que não por acaso é quem financia a campanha da presidente e, como sempre, é o dinheiro que manda em tudo, né? Ei, senhora presidente, podemos conversar aqui fora um minuto, por favor? Pois bem, ele descobriu que havia uma quantidade astronômica de metais raros e lucrativos no cometa e, portanto, eles não deviam rebatê-lo, mas sim explodi-lo em pedaços menores e coletar esses meteoritos. Afinal, eram mais de 140 trilhões de dólares que estavam caindo do espaço de mão beijada. Mas claro que eles não podiam falar que eles estavam fazendo isso para enriquecer, então eles tentam camuflar a história para ela parecer algo bom para toda a população. E quando esses tesouros do céu forem reivindicados, a pobreza como a conhecemos, a injustiça social, a perda de biodiversidade, todos esses incontáveis problemas vão se tornar relíquias do passado. Mas fala sério, né? Até parece que o que falta pra gente sanar os problemas da humanidade é mais dinheiro e recursos. A gente tem o suficiente, a gente só não quer dividir mesmo. Ninguém tá nem aí pra ninguém. E você sabe por quê? Porque o ser humano se separou de Deus e achou que dava conta de fazer as coisas do seu jeito, independente da vontade de Deus. E aí a gente chega aí mesmo, né? Num mundo caótico governado por Mamon. Afinal, o dinheiro é quem manda em tudo onde impera o egoísmo. E ó, qualquer semelhança entre o filme e a realidade não é mera coincidência, não. Diante de tal decisão, as pessoas em geral ficam todas confusas, não é? Mas aí a doutora Dibiatsky fala aos quatro ventos o motivo deles terem cancelado a missão contra o cometa. Então eles vão deixar ele se chocar com o planeta só pra fazer um bando de gente rica ficar ainda mais podre de rica! E claro que diante disso o governo cala a moça sob ameaças graves e dá sua própria versão dos fatos, diga-se de passagem, com apoio de cientistas renomados, ganhadores de prêmios Nobel. E é por isso que quem assiste o filme e diz que ele é uma apologia à ciência deve ter dormido nos pedaços do filme, porque a verdade é que ele coloca a ciência como tão corrupta quanto qualquer outra esfera da sociedade. Os políticos, a mídia, a cultura e, pasme, até a ciência só estão preocupados com uma coisa no fim das contas: dinheiro. Com toda essa confusão de narrativas, as pessoas já nem sabem mais o que pensar. Será que existe mesmo um cometa? E se ele existe, será que ele vai ser bom ou vai ser ruim para as pessoas? As pessoas querem gerenciar o cometa para criar empregos. 37% das pessoas não querem que o cometa nos atinja. Ou seja, uma queda de 3 pontos percentuais. E 23% acham que não existe cometa algum, e esse número não para de crescer. A verdade é que é impossível você ter certeza até que seja tarde demais. Você precisa pelo menos de um pouquinho de fé para acreditar no que tá para acontecer. E não é exatamente assim na vida real. Quer dizer, como você pode mesmo ter certeza de que Jesus vai voltar e por fim no mundo como conhecemos? Você precisa crer, porque se você esperar para ver, pode ser tarde demais. E assim a população começa a se dividir, se polarizar diante da questão. Abram a porta. Nada de política, nada. Do que você tá falando? Eu e seu pai apoiamos os trabalhos que o cometa vai gerar. As divisões neste país são ruins o suficiente. Não queremos isso dentro de casa também. Surgem aqueles que negam o fato a todo custo, e o CEO, que se acha um deus capaz de prever até como as pessoas vão morrer, continua ali com seu plano arrogante de criar os drones que vão explodir o cometa em pedaços pequenos que ele possa controlar. E nesse momento, mais uma vez, o protagonista da história, o Dr. Mindy, vai à mídia e esclarece que existe sim o cometa, sem sombra de dúvidas, e de que ele vai sim ser péssimo para a humanidade. Nós só sabemos que existe um cometa porque nós o vimos. Nós vimos com nossos próprios olhos, usando um telescópio, e ainda tiramos uma porcaria de uma foto dele. Que outra prova precisamos? Mas ele completa consciente de que muita gente não vai nem ligar para o que ele está dizendo por causa das suas próprias ideologias políticas. No meio disso tudo, a doutora Dibiatsky acaba namorando um cara que diz para ela: acredito, os meus pais me criaram evangélico.
E eu odeio eles, mas eu achei o meu próprio caminho, a minha própria fé. E aí, meu amigo, sinto muito, você pode criar quantos caminhos você quiser, mas a verdade é que só tem um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, para te redimir dos seus pecados. E é nessa cena que pela primeira vez o cometa fica visível a olho nu, bastando você olhar para cima. E a partir daí, o Dr. Mindy e a doutora DiBiase mais uma vez tentam conscientizar as pessoas disso. Sai de casa, vai agora pro seu quintal, vai pro telhado, vai pra uma calçada e olha pra cima, olha pro céu. A estrela vai parecer um pouco turva, mas ela tem um longo rastro saindo dela. Essa é a cauda do cometa. É real e tá chegando. E se disserem o contrário pra você, vão estar mentindo. Olha pra cima, olha pro céu. Só que já tá bem perto do fim. E sinceramente, é assim que eu me vejo, que eu vejo o Ponte do Reino e de uma forma geral que eu vejo a Igreja de Cristo, anunciando para as pessoas ali no fim dos tempos, para que elas pelo menos olhem para cima. No caso, que elas olhem pra gente e vejam que Jesus é real e que a única resposta para a vida delas é elas se arrependerem e renderem as suas vidas a Jesus enquanto ainda é tempo. Mas sabe o que a presidente faz diante disso? Mais política. Sabem por que eles querem que vocês olhem pra cima? Porque eles querem que vocês tenham medo. Eles querem que vocês olhem pra cima porque eles querem olhar vocês de cima. Eles se acham melhores que vocês. Não, olhe pra cima! Não, olhe pra cima! Eles vão roubar sua liberdade. Isso é um fato! Não, olhe pra cima! Não, olhe pra cima! E se você acha que isso é absurdo demais, você quer saber o que eu mais vi de comentário a respeito desse filme nas redes sociais? Mais política. As pessoas estão polarizando e politizando um filme que critica, que se polarize e politize notícias sérias. Dá pra acreditar? A gente tem que sair daqui, esse lugar é um circo dos horrores. Então o Mindy e a DiBiase que fazem um show com a tal atriz famosa para conscientizar o mundo de que eles precisam fazer algo contra o cometa logo, porque os Estados Unidos não vai fazer. Só que aí o jogo de poder e dinheiro fala mais alto de novo. Os Estados Unidos tentam deixar a China, a Rússia e a Índia de fora dos ativos do cometa, e então eles resolvem fazer alguma coisa para impedir que o cometa se choque com a Terra, mas eles acabam sendo boicotados pelos americanos. A Orlin e a Besh cortaram a Rússia, a Índia e a China dos direitos sobre os minerais. Então eles tentaram uma missão conjunta para desviar o cometa, mas 40 minutos atrás, a gigantesca explosão foi detectada na base espacial russa de Baikonur. Então, aparentemente, a missão falhou. É tipo assim, eu prefiro que o planeta exploda do que eu ter que dividir meu dinheiro com você. E aí, finalmente, a Besh, que é a empresa do tal CEO, faz a sua tentativa e falha. Então, a destruição do mundo se torna iminente. Todos nós estamos bem. Todo mundo está bem, vai dar tudo certo. Com licença, por favor. A natureza me chama, eu vou no banheiro um minutinho. Eu acho que devia também dar um pulinho no banheiro. E vou te falar, enquanto o cometa cai, as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente. Elas estão se dando em casamento, comendo, festejando. É algo bem parecido com a descrição que o próprio Jesus faz de como vão estar as coisas quando ele voltar. E na situação do filme, os mais ricos ainda conseguem fugir numa nave espacial. Mas na realidade não vai ter pra onde fugir não. Todo o universo vai ser tomado de Satanás à força, e os únicos que vão viver eternamente ao lado de Deus vão ser aqueles que olharam pra cima, que olharam pra Jesus como seu Salvador. Os demais que não creram, infelizmente, por mais que tenham sido avisados, vão acabar sofrendo a separação eterna. Olha, e como a gente tentou. E eu sei que muita gente vai debochar do que eu tô falando aqui, vai dizer que é uma completa loucura o que eu e a igreja de uma forma geral estamos anunciando. E eu acho que só quando todo olho puder ver é que a ficha vai cair mesmo, mas aí já vai ser tarde demais. Então, olhe para cima enquanto é tempo. Olhe para Jesus enquanto você pode achá-lo. É isso. Vamos pensar nisso. E essas foram as minhas necessárias pontes com Não Olhe Pra Cima. Não se esqueça de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.